E nós estamos aqui nesta noite como embaixador do Evangelho para falar das grandezas de Deus. Eu sei que todos aqui são sabedores o tamanho do nosso Deus, mas há momento que parece que a gente está assim meio desapercebido, né? E precisamos de uma palavra de ânimo para que nós possamos caminhar. Quem é que não passa por isso? Os grandes homens de Deus, grandes profetas, reis, também eles sentiram fraquezas. Também eles sentiram momentos escuros da vida deles, que eles talvez pensaram em desistir de tudo. Mas o Senhor Deus, Ele está no trono. E Ele fala para você essa noite, caminha mais um pouquinho, porque Deus, Ele tem o controle de tudo que Ele criou. Aleluia. Portanto, eu convido vocês para abrir as vossas Bíblias no segundo livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, que ela é a nossa âncora. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como disse lá o Salmo 119, o versículo 105. Ela é a nossa luz. E nós, às vezes, precisamos desta luz, que é a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 17. Vamos ler aqui o versículo de número 8 em diante. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Somente até aqui. Essa palavra aqui foi dirigida para o profeta Elias. Os irmãos são sabedores que Elias, ele, profeta de Israel, ele disse para o rei Acabe, falando: Acabe, durante 3 anos e meio não choverá. E é certo que, por causa desta profecia, Deus ali mandou uma escassez muito grande em Israel. Ali foi muito difícil. Porque veio a mim esta palavra, o Espírito Santo de Deus, eu creio que está falando, porque nós também hoje não estamos vivendo num momento diferente. Nós estamos aqui no nosso país, numa pandemia. E é certo que para muitos melhorou, mas para muitos está ruim sim. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que talvez está passando nesta situação, que está ruim as coisas materiais, mas o nosso Deus, Ele está no trono. Ele conhece todas as coisas, conhece a nossa necessidade. E vou dizer uma coisa para você, Ele que cuida de nós. Quando o profeta Elias falou para Acabe, Deus falou assim: agora você sai, vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu vou ordenar os corvos para te alimentar. E nos disse a palavra do Senhor que Elias saiu da presença do rei Acabe e foi para o ribeiro. E ali ele recebia ali o alimento, a carne que trazida pelos corvos. E a água do ribeiro ele bebia. E passando o seu tempo, a água do ribeiro secou. Aí disse o Senhor para Elias: agora você levanta, vai até Serepta, porque lá eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Às vezes você está preocupado: meu Deus, como é que eu vou passar? O que está acontecendo comigo? Deus já preparou alguém para cuidar da tua vida. Fica tranquilo. Ah, mas eu estou desempregado, pastor, você não está sabendo o que está acontecendo. Deus já preparou alguém para cuidar de você. A tua vida não está desprezada. Às vezes você pode pensar assim: não, mas alguém já tem me rejeitado.
Isso acontece com o homem, mas para Deus Ele não rejeita você não. Ele te ama, Ele está. Aleluia. E uma coisa interessante é que quando Elias chegou na entrada da cidade, ali tinha uma mulher. Ela estava apanhando, diz a palavra do Senhor, que uma versão que está dizendo assim, ela está apanhando 2 cavacos. Por quê? Ela tinha um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. E ela saiu de casa aquele dia para pegar esses gravetos, para fazer um bolo para ela comer e morrer. Já tinha acabado a tua esperança. Ela falou assim, não adianta, porque para mim não tem mais recurso. A seca era muito grande. A escassez era muito grande. Talvez você está pensando assim também, eu estou vivendo uma época difícil. Mas o Senhor, Ele está no controle. E assim que Elias chegou, falou assim, mulher, traga para mim uma água numa vasilha para que eu beba. E ela disse, meu Senhor, aliás, ela foi para pegar a água. E antes dela trazer a água para ele, ele falou assim, olha mulher, traz também um pedaço de pão ou um bolo para que eu coma. Ela falou assim, meu Senhor, eu não tenho nada na minha casa, a não ser um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E eu vim aqui pegar esses 2 cavacos, e eu vou fazer para mim e meu filho, para nós comermos e morrer. Elias falou assim, não, primeiro você traga para mim, depois para você e o teu filho. Agora pare um pouquinho, vamos meditar aqui. Irmão, tem coisa que é difícil, né? A gente entender a coisa, o modo de Deus trabalhar na nossa vida. Agora você para e pensa, você está numa escassez tão grande, mas você está passando, de repente chega alguém e bate na tua porta pedindo uma ajuda. O que você fará? Será que você tem um coração ou uma fé de falar assim, não, eu vou abençoar esta pessoa, ela também vai compartilhar comigo? Será que você tem isto no teu coração? Às vezes você pode parar assim, mas meu Deus, eu às vezes tenho um pouquinho, mas talvez você olha para o outro, ele está com mais dificuldade do que você. Será que você tem um coração para ajudar esta pessoa? Ou você fala assim, não, eu vou ficar porque eu só tenho um pouquinho. Aleluia. Eu já ouvi uma vez, eu criança, lá no meu interior onde eu nasci, um homem falando, falou assim, olha, eu tenho pouco, se for para me te dar o pouco que eu tenho, para ficar eu e você sem nada, então fica você com nada e eu com pouco que eu tenho. Essas vezes é a mentalidade de muitas pessoas, mas o nosso Deus é diferente. Para aquela mulher, ele falou assim, não, faça primeiro para mim, depois para você e o teu filho. Glorifica a Deus que ela ouviu a palavra do Senhor, e a fé dela alcançou a graça de Deus naquele dia, porque não é fácil, uma situação difícil. Às vezes nós lemos essa passagem aqui, olhamos assim, mas é uma coisa tão simples, mas coloca no lugar desta pessoa. Você quer ver você sentir compaixão, misericórdia de alguém? É quando aquela pessoa estiver passando por um momento difícil, você sabe que ela vem até você pedir uma ajuda, você que se coloca no lugar dela. Você vai entender o tanto que é difícil passar por uma necessidade. Mas se você tiver aquilo que você tem, você ainda tem um recurso, você tem lugar de você esperar. Mas quando você não tem nada, você tem que esperar somente na provisão do céu. E a coisa mais gloriosa, meus queridos irmãos, é quando você coloca na disposição da graça de Deus. Porque a graça de Deus, já diz, é graça. Ela é um favor imerecido. Não merecemos, mas o Senhor nos dá. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Aleluia. E aquele profeta fala para aquela mulher, você
faz primeiro para mim, depois para você e o teu filho. E nos disse a palavra do Senhor que o azeite da botija não acabou, e nem a farinha da panela, até Deus mandou chuva sobre a terra para ela colher do alimento da terra. Irmãos, Deus está na nossa vida. Se você está passando um momento difícil na tua vida, fica tranquilo, Deus está no controle. Ele criou todas as coisas, Ele é o Deus soberano, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é a nossa água que sacia a nossa sede, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós ouvimos já aqui esta noite o grande milagre que Deus fez na travessia do Mar Vermelho, mas nós devemos entender que nós também temos a nossa parte a fazer. Esta viúva, primeiro ela fez a parte dela. Se ela tinha todo o direito naquele momento, falou assim, não, eu tenho um pouquinho, se eu te dar, eu não vou fazer para mim. Ela tinha o direito de olhar, mas não, o Senhor, eu acredito que visitou ela de uma forma tão gloriosa. Irmãos, às vezes é momento que nós temos que orar, pedir graça ao Senhor. Tem momento que nós devemos pedir a misericórdia de Deus à nossa vida, para que nós aprendemos a ser generoso, porque uma coisa difícil é a pessoa dar. Nos disse a palavra do Senhor que é melhor dar do que receber, mas quando você abre o teu coração para dar, você não ficará em vão não, o Senhor cuida, o Senhor cuida, aleluia. Nós vemos aqui também, a palavra também de um jovem, no capítulo de número 12 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, no versículo de número 13, e disse-lhe um da multidão, mestre, disse a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas disse-lhe, homem, quem pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai vós e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas movidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tem depósito muito bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Irmãos, aqui esse mancebo aqui, ele já era o contrário, ele tinha em abundância. Agora ele disse assim, agora o que eu farei? Eu vou guardar tanto mantimento. É o que acontece, irmão, hoje nos nossos dias. Tem pessoas que têm tanto que não tem onde guardar, onde colocar. Mas ele falou assim, eu vou estender a minha tenda, vou estender o meu depósito, e vou aguardar tudo, e muitos anos da minha vida eu vou alimentar. Quantas pessoas, irmão, que pensam assim, o que eu tenho é o suficiente de eu viver toda a minha vida. Mas nos disse a palavra do seu louco, se hoje pedirá a tua alma, qual é o depósito que você tem? Aleluia. Deus, Ele está sondando corações esta noite. O que você tem guardado para Deus? O que você tem feito em benefício por tudo que Ele tem feito por você? Aleluia. Deus cuida de nós, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós devemos entender que nem só de pão vive o homem, como disse a palavra do Senhor, mas também a palavra que sai da boca do Senhor.
Deus tem algo para a minha e para a tua vida, aleluia, muito melhor e maior do que você imagina, aleluia. Mas devemos ter consciência, devemos saber, devemos ter um coração voltado para Ele, entregar para Ele. Não esta pessoa avarenta, essa pessoa que acha somente para ti, tudo que ele tem retém para si. Irmãos, Deus, Ele é misericordioso, mas Ele também é justiça. Ele trabalha de uma forma especial. E eu glorifico a Deus, porque na nossa igreja tem pessoas prósperas, tem pessoas bem-sucedidas, mas essas pessoas são pessoas que têm mão aberta para abençoar. E eu vejo, sábado passado mesmo eu saí no evangelismo, é lindo ver aquilo ali. Gente ria, os carros iam cheios, levamos tanta coisa, que não foi capaz de distribuir tudo que tinha. São pessoas abençoadas, são pessoas ricas e ricas. Ricas porque é ricas de bens material, mas é ricas também da graça de Deus. Tem um coração voltado para aquele necessitado. É isso que Deus requer de mim e de você. Não basta nós falar que somos crente, não. Temos um coração e devemos agir na presença do Senhor para abençoar vidas. Existem vidas que estão necessitado, talvez, de uma palavra de conselho. Está precisando, talvez, de um pedaço de pão. Está passando por um momento difícil. E às vezes nós passamos, viramos de lado para não abençoar aquelas vidas. Mas não sabemos nós que às vezes nós estamos abençoando o próprio Filho de Deus. Aleluia. Eu glorifico a Deus, que eu nunca vi, como disse a palavra do Senhor, ontem eu fui jovem e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a tua descendência mendigar o pão. Eu me lembro uma vez, eu estava trabalhando, eu ia trabalhar, era um domingo. E eu saí para trabalhar, morava lá na Zona Leste. E eu vim de paletó e gravata, e estava sem carro, peguei o ônibus. E peguei o ônibus aqui na Bandeira para ir para o Itaim Bibi. E dentro do ônibus, quando eu sentei naquele banco mais alto que tem em cima da roda do ônibus. E ali eu sentei com a Bíblia na mão e tinha dois caras na minha frente sentados no banco de trás. Ele zombava tanto da palavra de Deus, porque ele percebeu que eu era um crente. E ele começou a zombar, talar de tanta coisa e falava alto que todo que estava no coletivo ouvia. E eu parei e falei: Jesus, tenha de misericórdia, o que eu farei? E ali eu quietinho, com a Bíblia na mão, não abri a boca. E aqueles dois caras falavam alto e zombavam. Aí eu falei: Jesus, tenha de misericórdia, o que eu falei? De repente o Espírito Santo de Deus falou assim: coloca de pé. E eu coloquei de pé. E comecei a falar assim: moço, você está falando aí, você já viu um crente salvo em Jesus Cristo pedindo esmola? E ele falou assim, um deles falou assim: você dá licença que eu não estou falando nada para você. Eu falei: primeira coisa que eu fiz, e eu pedi licença para vocês, e a licença foi dada, então eu tenho direito, você agora vai me ouvir. Irmão, eu falava para aquele moço tão grande, eu falei assim: olha, meu amigo, nunca vi um justo pedir esmola. E falava, e comecei a falar da palavra do Senhor para aquele moço. Olha, aquele dia, eu sou uma pessoa muito tímida, mas aquele dia eu vou te falar a verdade a você. Aí todo mundo do ônibus falou assim: não, agora você vai ter que ouvir ele, porque vocês estavam escarnecendo justamente por causa dele. E começou a falar. Foi uma coisa tão gloriosa naquele dia, naquele ônibus. Aí eu desci do ônibus, mas quando eu desci do ônibus, que eu cheguei no meu ponto, eu vou te falar a verdade a você. O cabelo arrepiava, eu pisava, parece que eu estava pisando 2 metros de altura. Como eu senti o Espírito Santo de Deus daquele dia, oh coisa gloriosa. Irmãos, não se preocupa não, Deus cuida. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Você não vai ficar abatido por ninguém, porque o Senhor cuida de você. Quando Elias falou para o rei Acabe, Deus falou assim: não, sai, vai para o ribeiro, porque eu estou cuidando, Deus está cuidando.
Quando acabou a água do ribeiro, ele falou assim: agora você vai para a cidade, que eu não vou preparar um fazendeiro, nem um grande empresário para te sustentar, não. Eu tenho as coisas simples, são juntas que vocês vão crescer. Não se preocupe, meu irmão, de onde vai vir. O importante é que quem vai cuidar de você é Deus. Me faz lembrar, certa feita, já ouvi contar esta história, de uma mulher orando, pedindo ao Senhor, passou uma necessidade tão grande, era uma serva de Deus, juntou teus filhos dentro de casa e começou a buscar o Senhor. E ela orava alto, pedia: Senhor, manda pão do céu, manda pão do céu, manda pão do céu. Aí passou uns 3 zombadores, falou assim: quer ver como é que crente é doido? E foi na padaria e comprou um bocado de pão, abriu um buraco sobre o telhado dela e despejou aqueles pão dentro da casa dela. Aí de repente ela, glória a Deus, aleluia, Deus mandou pão do céu. De repente eles vão e batem na porta. Mulher, o que aconteceu? Eu estava aqui orando, pedindo pão do céu, e agora Deus mandou pão do céu. Eu falei: mulher, foi nós que fizemos isso, foi na padaria, comprou esses pães e trouxe aqui, jogamos dentro da tua casa. Ela falou assim: pode ser o diabo que trouxe, mas foi Deus que mandou. Não importa quem Deus vai te usar para abençoar, mas Ele está no controle, Ele vai abençoar. Às vezes nós pensamos assim: olha, vou esperar de um grande empresário. Deus manda aquela pessoa simplesinho te abençoar, e Deus abençoa os dois ao mesmo tempo. É igual aconteceu aqui. Ela ia pegando 2 cavacos para acabar com tudo, mas Deus mandou a provisão para ela, e a provisão também para o profeta. Que o profeta nos disse a palavra do Senhor: vai até lá, porque eu já preparei uma viúva para te sustentar. Deus já tem bênção para a tua vida. Você crê nisso aí? Levanta a tua mão e glorifique o Senhor. Fala assim: Senhor, eu vou entregar em tuas mãos, Senhor, todo o meu desejo, a minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Deus cuida de nós. Amém? Assim eu agradeço esta rica oportunidade. Que Deus continua, Senhor, falando conosco. Que o Senhor continua nos colocando de pé, nos dando esperança, nos dando força e vigor, para que nós possamos ser mais do que vencedor. Mas eu creio que enquanto nós sermos fiel a Ele, obedecendo a palavra dEle, nunca vai faltar o pão para nos comer. Ele cuida. Nos disse a palavra do Senhor: se eu cuido dos passarinhos, quanto custa cada passarinho? Nada, nada. E nós, que estamos em imagem e semelhança do Senhor, agora comprado e lavado pelo sangue dEle, somos filho dEle, Ele não vai cuidar muito mais? Permanece aguardando no Senhor. Se você está passando por escassez na tua casa, se a porta de emprego chegou na tua casa, se a enfermidade chegou em você, mas continua na presença do Senhor, não desista, porque Ele já preparou a tua vitória. Aleluia. Talvez Ele não te revelou ainda, porque você tem que aprender um pouquinho mais, mas Ele já preparou a tua vitória. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.